Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo querido, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os meus seguidores e vocês que vão se inscrever, que vão comentar, compartilhar, fiquem à vontade. Estaremos tratando da revista da CPAD, a qual foi lançada para esse próximo trimestre, que tem como título O Perigo das Tentações. As orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Como resistirmos às tentações e termos uma vida vitoriosa perante, meditando na Palavra de Deus. Aí a primeira lição é dizer o perigo das tentações. A segunda lição, Adão e Eva querendo ser como Deus. Terceira lição, José, resistir à tentação é possível. José, resistir à tentação é possível. Quarto, desafiando a Deus no deserto. Quinto, Balaão, quando Deus diz não. A sexta lição, olhando para a direção errada. A sétima lição, construindo tudo para a minha glória. Sétima lição, tudo a minha glória. Oitava lição, a tentação de fugir do julgamento de Deus. Nona lição, pedras poderiam se tornar pães. Nona lição. Décima lição, interpretando erroneamente as escrituras. Lição 11, antecipando os planos de Deus. Lição 12, quando Satanás enche o coração do homem. Lição 13, Deus provê o escape. Na primeira lição, o perigo das tentações, o texto principal: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então aqui você já sabe, a sua e a minha tentação não vem da parte de Deus, mas de nós mesmos, do ser humano, os desejos carnais. Mas, pela luz da palavra, Ele nos dá força, coragem, ânimo para passarmos por cima, não cairmos nas tentações, quando se apegamos com a palavra de Deus. Estamos em santidade, em comunhão com Ele. Nós vencemos porque Ele é grande. Nós vencemos as tentações porque Ele nos dá força para prosseguirmos avantes sem recuar. Aleluia. Resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas, que também lança tentação. Mas estaremos firmes, vencendo as tentações pela luz da palavra de Deus. O texto bíblico, que é muito importante, todos os professores e alunos lerem, meditarem para entrar na lição, está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5 e 12 ao 17. Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a meditar nesta revista da CPAD que foi lançada nesse próximo trimestre. Uma revista onde vai produzir muita prudência aos cristãos que estarão aprendendo a juventude, porque essa revista vai ser dada para a juventude, aqueles jovens que meditar, que estudar,
que não perderem as escolas bíblicas dominicais serão ricamente ensinados por uma excelente revista, onde foi produzida pela CPAD com o único ênfase de produzir, aleluia, bênçãos para a vida de todos aqueles que estarão adquirindo as lições. É o primeiro tópico: o que é a tentação? Um convite ao pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é o pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não. Quando você efetua o pecado é porque já vem maquinando, já vem muito sendo tentado, e você abrindo brechas, chega o momento de cair na tentação. E vamos para o segundo. Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. José, ele foi tentado pela mulher, mas ele fugiu, correu, ele não caiu. Mesmo ele tendo consequência de ser caluniado e lançado em uma prisão, ele permaneceu firme em Deus e no propósito onde o seu coração havia, que era a palavra de Deus. Uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa os olhos do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Quando uma pessoa cede à tentação, ele está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades, ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que foi tentado e caiu na tentação. A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Muitas circunstâncias vêm para a vida do ser humano quando ele cai em alguma tentação. Quando ele cai, sai da posição onde estava e se lambuza no pecado, vem várias consequências. Dependendo do que ele praticou, virão várias consequências, tanto espiritual como material, para a vida daquela pessoa. Não irei entrar em detalhes, mas todos aqueles que são sabedores da palavra do Senhor sabem o que é tentação, sabem como é cair e sabem como sair das tentações, mas sabe também quando o ser humano cai, tudo que vem sobre, dependendo da situação da queda, as circunstâncias. Adão e Eva foi a saída deles do jardim, foi retirado. E vários outros: a mulher sentir dor de parto, o homem trabalhar do seu suor, a cobra se rastejar pelo chão. Cada um teve a sua sentença devido à queda. Como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 4, do 1 ao 11. Ele se não deixou de tentar Jesus. Com certeza se empenharia em lançar iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor. Quem é que quer que o homem, a mulher, o ser humano caia em tentação? O diabo, o inimigo. Para quê? Para envergonhar, para o ser humano se desanimar. Muitos, depois da queda, não têm condições de voltar a ser o mesmo. Muitos, depois da queda, não quer mais estar no ambiente que estava, não se sente bem. Muitos perdem suas vidas, muitos abandonam tudo devido à consequência da queda. Então, é melhor você e eu resistirmos às tentações juntos com a palavra de Deus, conseguirmos ficar firmes em Jesus Cristo, meditando na sua palavra. Venceremos todas as tentações deste mundo, porque Deus, ele nos dá força, nos dá ânimo para vencermos as tentações, as várias tentações que o inimigo das nossas almas e a nossa concupiscência da nossa carne almeje. Nós venceremos, porque Jesus Cristo, ele está conosco e com ele vencemos as tentações, as tribulações da vida. Vamos estar encerrando aqui o terceiro. Quando cedemos à tentação, perdemos a comunhão com Deus,
comprometemos o nosso futuro e ficamos dominados por sentimentos ruins. 3 fatores que, quando caímos, cedemos à tentação. Perdemos a comunhão com Deus, assim como quando ele chega e indaga: Adão, Adão, onde tu estás? E Adão estava escondido. Deus sabia onde Adão estava, só que ele tinha uma comunhão com Adão, aonde Adão perdeu quando caiu. Comprometemos o nosso futuro. Foi comprometido toda a humanidade devido à queda. Ficamos dominados por sentimentos ruins. O ser humano fica dominado por sentimentos pecaminosos, sentimentos onde não produz paz, onde não produz alegria, mas por sentimentos de pecado, sentimentos maliciosos. Mas que Deus possa estar nos cobrindo com o sangue dele para resistirmos sempre, aleluia, às tentações deste mundo. Conclusão, para encerrar, tá ficando muito grande o vídeo. É preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas sua consciência poderão ultrapassar gerações. Por isso, é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejam protegidos de pecar contra ele, caindo em tentação. É melhor ficarmos firmes em Jesus Cristo, lutarmos com Cristo Jesus, lutamos cada manhã, cada dia, vencermos as tentações do nosso dia a dia e dizer sim a Deus do que dizer sim à tentação. É melhor você dizer não à tentação. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.